Fala Fogão, hoje tem Botafogo e é dia da gente se consolidar ainda mais no G4 da Série B. Botafogo e Brusque se enfrentam às 8h30 da noite no estádio Newton Santos e já vou comentar alguns detalhes dessa partida para você. Outro ponto que eu quero destacar é a entrevista de Lênin Franco ao GE, uma entrevista que ficou muito bacana, com várias informações importantes e eu vou destacar algumas delas aqui para você. Para fechar, quero comentar o caso do shopping Casa e Gourmet, um caso absurdo que demonstra muito bem como o Botafogo veio sendo sucateado, digamos assim, ao longo das últimas décadas. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal e ainda vai poder me ajudar a alcançar a marca dos 9.000 inscritos. Ultrapassamos os 8.960, estamos quase chegando lá e a sua participação no crescimento do canal é absolutamente fundamental. Além disso, eu quero aproveitar esse começo de vídeo só para comunicar que o pós-jogo aqui do Fala Fogão, a live pós-jogo, só deve acontecer nessa quinta-feira, 8h15 da noite. Isso porque tanto eu quanto o Cláudio, que fazemos parte aqui da bancada do Fala Fogão, logicamente, a gente vai estar no estádio Newton Santos. Então fica complicado a gente fazer o pós-jogo hoje, porque só iniciaria por volta de meia-noite se a gente fizesse hoje, né? E a galera trabalha amanhã, então a gente deve dar preferência para fazer nessa quinta-feira, às 8h15 da noite. Mas fiquem atentos aqui no canal, vai que na empolgação a gente abre a live logo no fim da noite. Pode acontecer, mas o mais provável é que seja nessa quinta-feira, 8h15. Então fica atento aqui no Fala Fogão, aproveita e se inscreve para ficar recebendo as notificações. Dito isso, vamos em frente ao nosso primeiro destaque e eu quero começar falando aqui justamente desse caso absurdo do Shopping Casa e Gourmet, que tinha um aluguel, tem um aluguel na verdade, de R$25 mil por mês e o Botafogo agora pleiteia na justiça 750 mil por mês, o que pode gerar uma receita anual para o Botafogo na casa dos 9 milhões de reais. É simplesmente absurdo esse caso pelo seguinte: o Shopping Casa e Gourmet ele tem uma área quadrada de 7.000 metros. 7.000 metros quadrados na zona sul do Rio de Janeiro. Não faz o menor sentido, logicamente. Um metro quadrado na zona sul do Rio de Janeiro é caríssimo e o Botafogo está perdendo dinheiro, logicamente. E é por isso que a diretoria do Botafogo, sob a liderança de Jorge Braga, está pleiteando na justiça essa revisão do aluguel. Se vai conseguir ou não, aí são outros 500. Porque estaria passando de 25 mil para 750 mil e a gente tem que ver como é que a justiça vai encarar esse aumento. Se vai conceder, se vai falar que não pode ser assim, que tem que ser gradativo, né? Por conta do inquilino ali, que você tem que também pensar no lado do inquilino. O inquilino em si não tem culpa das diretorias anteriores terem concordado com um absurdo desse, né? Então a justiça vai avaliar esse caso, mas a gente tem que comentar aqui. É uma grande prova de como o Botafogo veio sendo sucateado, digamos assim, em relação a essas últimas décadas. Esse contrato de aluguel ele foi assinado lá na década de 90 e você tem um aluguel de R$25 mil por mês, sendo na zona sul do Rio de Janeiro, simplesmente não dá, não tem cabimento e o Botafogo de fato tem que pleitear essa mudança. Tomara que consiga, seria uma receita muito importante, maior do que muito patrocínio master que a gente teve recentemente. Esse é um ponto que vale destacar. Agora, um outro ponto que vale destacar também, falando sobre essa questão financeira, especialmente voltada para negócios, é a entrevista do Lênin Franco para o GE. Uma entrevista que ficou muito bacana, onde o nosso diretor de negócios falou sobre várias questões. Por exemplo, sobre a parte de patrocínio master, o Lênin Franco deixou bem claro que não vai aceitar qualquer valor. Isso porque ele tem que ser o guardião da marca Botafogo. E mais do que você trazer dinheiro de qualquer maneira, é você valorizar a marca para que as empresas no mercado enxerguem o Botafogo de uma maneira diferente. Não é à toa que o Botafogo recusou recentemente uma oferta para o Espaço Master que condizia com o preço da manga. E fez muito certo, logicamente. Se você quer passar uma imagem diferente para o mercado, você tem que se posicionar de uma maneira diferente. E é isso que o Lênin Franco vem buscando fazer. A gente percebe, por exemplo, um alto engajamento nas redes sociais, um conteúdo melhor produzido na Botafogo TV. São pequenos detalhes que vão sendo modificados. Inclusive, ainda falando sobre essa questão do patrocínio master, o Lênin Franco deixou bem claro, para o Botafogo é até melhor ter um programa de sócio-torcedor muito robusto, porque isso vai garantir uma receita maior, inclusive, porque o mercado hoje em dia não paga mais quantias exorbitantes para poder patrocinar um time de futebol. A verdade é essa, né? Isso acontece de fato na prática.
E ele deu até o exemplo do Bahia, que no Bahia eles recebiam mensalmente com sócio-torcedor 3 milhões de reais. 3 milhões de reais por mês é a folha salarial. É uma folha salarial do Botafogo, por exemplo, ao longo dos últimos anos. Nesse ano a nossa folha salarial está em 2 milhões e 800. Então o programa de sócio-torcedor pode ajudar o Botafogo a manter salários em ordem e também reforçar a equipe. E por isso o Lenin Franco fez um apelo para adesão ao Camisa 7, o que é muito importante, logicamente. A gente tem menos de 18 mil sócios-torcedores e o Botafogo tem potencial para muito mais. E se a gente chegar junto, se a gente chegar, fizer o Camisa 7 em massa, o Botafogo vai contar com uma receita muito importante, bem superior, inclusive, a que um patrocínio master pode pagar, né? Considerando agora a realidade do mercado, claro. Mas agora um outro ponto que vale comentar aqui dessas declarações do Lenin Franco é quando ele fala sobre fornecedor de material esportivo. Ele não está descartando a questão da marca própria, só que ele foi bem claro. Nesse momento, marca própria vai ser a última alternativa. Só vai ser uma alternativa a ser implementada se o Botafogo não conseguir ter uma proposta que traga um resultado financeiro interessante para o Glorioso no curto prazo. Ele deixou bem claro isso. Se tiver uma proposta que gera um resultado financeiro no curto prazo interessante para o Botafogo, então eles vão caminhar nessa direção. Agora, se chegar nesse fim do ano e não tiver uma proposta nesses moldes, a marca própria é sim uma alternativa. E sobre o grande receio da torcida do Botafogo em relação à distribuição, o Lenin Franco deixou bem claro, quem faz a distribuição não é o clube, são as fábricas que produzem esse material, que já é o que acontece quando a gente fecha com uma capa, uma topper, uma fila, enfim, já é o normal, padrão de mercado. Então o Lenin Franco também comentou sobre isso, mas deixando claro que essa alternativa só vai ser perseguida se de fato não tiver uma proposta vantajosa para o Botafogo em relação a alguma marca, alguma empresa que já está atuando no mercado. Vale comentar ainda a respeito dessa entrevista do Lenin Franco, quando ele elogia a equipe que ele encontrou trabalhando no Glorioso, dizendo que é uma equipe muito empenhada, muito competente e que já está no Botafogo há muito tempo, é uma equipe jovem inclusive. O profissional mais velho tem 30 anos de idade, ou seja, já estavam no Botafogo há muito tempo, vivenciaram tudo de ruim que aconteceu no clube e agora, com o Lenin Franco, estão tendo uma experiência diferente, porque o Lenin Franco deixou bem claro que ele gosta de trabalhar de forma colaborativa. A caneta, final é dele, ele que assina no fim das contas, mas a participação de todo mundo é muito importante, porque ele acredita nesse modelo de trabalho. E isso, para quem está trabalhando no Botafogo, é muito importante. Você saber que o cara que está liderando a equipe te dá a liberdade de sugerir, de opinar, de dar a sua contribuição. Então o Lenin Franco tem muito a agregar no Botafogo também nessa área de gestão de equipe, gestão de grupo. Porque os profissionais, quando são competentes, mas estão trabalhando num ambiente que é totalmente negativo, conforme era o do Botafogo, eles podem agora crescer de fato. Então você consegue explorar, no bom sentido da palavra, todo o potencial da galera que trabalhava no Botafogo, que tinha o seu potencial subutilizado, que logicamente era uma estrutura amadora, que não favorecia absolutamente nada esse ambiente de alto desempenho. Então um ponto muito importante também. Essa entrevista do Lenin Franco lá no GE, eu recomendo muito a leitura na íntegra. É uma entrevista longa, de fato, mas tem muita informação bacana. Eu aqui só destaquei alguns pontos. Tem muita declaração bacana do Lenin Franco, então eu recomendo a leitura. Vai lá no GE, na página do Botafogo, leia a entrevista na íntegra, porque nós, torcedores, precisamos sempre estar muito bem informados a respeito de tudo que acontece no Glorioso. Agora, falando sobre essa partida entre Botafogo e Brusque, jogo muito importante nessa caminhada final que a gente tem na Série B, o Botafogo vai ter pela frente um adversário que fora de casa não costuma ir bem. O grande destaque do Brusque, todo mundo sabe, é o Edu, 16 gols marcados nessa Série B, é o artilheiro máximo da competição. E o outro grande destaque é o lateral esquerdo Ayrton, que já tem 6 assistências na competição. Inclusive o Ayrton costuma ser o cara da bola parada, bate escanteio, bate falta, enfim. É um jogador pra gente ficar de olho. Agora é aquilo, um centroavante definidor só vai ter oportunidade se a bola chegar. Então o time do Botafogo tem que marcar muito firme o jogo inteiro para não dar espaço. Edu é um jogador perigoso e a gente não pode dar chance pro azar. Agora vale destacar aqui também que o Brusque fora de casa sofreu 30 gols. Na competição como um todo, sofreu 40, o que significa dizer que 30 dos 40 foram como visitante. E para o Botafogo, que tem o melhor ataque disparado como mandante, 31 gols marcados em 15 partidas, nenhum time na Série B tem um ataque tão positivo quando joga dentro de casa. O Botafogo tem uma grande oportunidade aí de aproveitar essa fragilidade do adversário. Então a gente precisa entrar nessa partida, desde o primeiro segundo,
muito concentrado, jogando com intensidade, sendo competitivo, lutando por cada centímetro de grama, e isso até o fim da partida. Então a gente tem que fazer a nossa parte, fazer o dever de casa. Vale destacar ainda que o Botafogo, vencendo esse jogo, abre 5 pontos para o quinto colocado, que hoje é o CRB com 50 pontos conquistados. O Goiás também empatou, então a gente vencendo, a gente também abre vantagem para um time que já está no G4 da competição. A gente começa a criar uma gordura, a gordura do bem, em termos de rodadas inclusive, em relação ao time que já está no G4. Lembrando que a gente encara o Goiás fora de casa na próxima rodada, um confronto direto. Então a vitória diante do Brusque hoje, fundamental. O Goiás que nessa rodada empatou fora de casa com Londrina por 0-0. O líder Curitiba venceu, então a gente também precisa vencer para poder manter essa distância em relação ao Coxa em 2 pontos. Quanto mais perto a gente ficar do Curitiba nessa reta final, melhor, porque isso vai colocar a gente na briga pelo título de fato. Não podemos deixar o Curitiba desgarrar, isso também é muito importante. Vale destacar ainda que para essa partida, o Rafael foi relacionado, o Hugo foi relacionado, o que foi bem surpreendente, porque ele teve aquela fratura na clavícula, voltou a treinar, mas todo mundo achava que ele só ia voltar no ano que vem, mas está à disposição no banco, o titular vai ser o Carlinhos. E a gente não vai ter, infelizmente, o Gatito nessa partida. Tinha a expectativa de que ele pudesse jogar nessa partida, mas segundo informações, o Gatito não vai para o jogo, então vai ficar, de repente, para a partida contra o Goiás, o retorno do jogador. Era o esperado, pelo menos, né? Vamos ver se vai acontecer na prática. O time que deve ir a campo do Botafogo é o seguinte: Diego Loureiro no gol, Daniel Borges ou Jonathan Lemos, existe uma dúvida. Carly e Canu na dupla de zaga. Dupla de zaga essa que não perdeu ainda jogando juntos e não vai acontecer hoje. A gente tem um empate com essa dupla de zaga e o resto só com vitória. Inclusive, a gente só tomou um mísero gol com Carly e Canu atuando juntos. Esse também é um ponto muito importante, até porque dentro de casa, dos 15 jogos que a gente tem dentro de casa, em 10 oportunidades, nossa defesa não foi vazada. Só em 5 partidas a gente concentrou todos os gols que a gente sofreu como mandante, Cruzeiro, Goiás, Vila Nova, Náutico e também a partida contra o Avaí. Nesses jogos a gente tomou gol, em todos os outros não. Na lateral esquerda, Carlinhos. No meio de campo, Barreto e Pedro Castro. Mas existe uma possibilidade do Oyama jogar. Existe uma possibilidade, mas eu acredito que seja Barreto e Pedro Castro. Na ponta direita, Varley. Já na ponta esquerda, uma dúvida: Diego Gonçalves ou Marco Antônio. Lá no comando de ataque, logicamente, o Navarro e o Chay um pouco mais aqui recuado no meio de campo. Esse deve ser o time do Botafogo, que, conforme você pode ver, tem dúvidas aí na cabeça do Anderson Moreira. E é bom que tenha essas dúvidas, significa dizer que o treinador está fazendo um certo mistério para poder enganar o adversário. E no futebol isso é sempre muito importante, É uma carta na manga ali para você não passar toda a planta aí do que você vai fazer para o treinador adversário. Então, um segredinho aqui não faz mal a ninguém, Que o Botafogo faça um grande jogo, que a gente conquiste essa vitória, 3 pontos fundamentais nessa nossa caminhada final rumo à Série A. O Botafogo tem a faca e o queijo na mão e dentro de casa a gente tem que vencer. Mas e você, Fogão? Tá confiante para essa partida? Qual é o seu palpite para o jogo de hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço novamente, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo com outros torcedores, em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.